Olá a todos, vamos aqui com mais uma aulinha, espero que todos estejam bem. Atendendo a pedidos, hoje a gente vai trabalhar com um aplicativo que é o Falibus. O que é o Falibus? É um aplicativo que permite aí a interação, né, com a linha de ônibus atendida pela cidade, tá? Então é um aplicativo que é utilizado aí pela empresa que faz aí a gestão do transporte em Divinópolis e que permite algumas coisas interessantes. Eu vou mostrar para vocês a parte básica dele e não vou mostrar a parte de cobrança. Depois vocês falem aí, por gentileza, com os monitores se vocês acham que é importante ver essa parte de cobrança dele. Porque assim, eu estou partindo de um pressuposto que vocês, né, já estão com o cadastro da gratuidade de transporte público realizado já no CETRANS, né? Então, para quem é maior de 60 anos, né, 60 anos para cima, tem o direito à gratuidade de transporte coletivo e transporte também, em alguns casos aí, interestaduais aí, né? Eu não sou muito especializado para falar sobre essa questão do transporte interestadual, mas tem muita gente que já utiliza isso e já, né, viaja até de avião, de ônibus, enfim. Mas o nosso objetivo e a nossa tratativa hoje é para o transporte público dentro da cidade de Divinópolis, tá? Então, já vamos partir então da seguinte forma que vocês... Quem não foi ainda lá no CETRANS e não tem o cartão da gratuidade, que faça, né, isso daí num momento que tenha tempo, dê um pulinho aí no CETRANS, que é lá no centro da cidade, né, e na Avenida Pernambuco, né, e faça lá, leve os documentos, faça o seu cadastro e pegue o cartão. Ou veja também através, né, dessa visita quais são as outras alternativas que você tem, né, para poder estar utilizando aí a sua gratuidade. Às vezes você apresentando um determinado documento, você tem acesso à gratuidade sem precisar de fazer algum cadastro, adquirir algum cartão, alguma coisa assim, tá? Então eu vou passar para vocês as funcionalidades do cartão, do Falibus, do aplicativo, que você pode usar no seu dia a dia aí de transporte público, que vão te auxiliar, tá? Algumas eu já utilizei, também sou usuário, né? Inclusive eu estou até no momento que eu estava precisando de utilizar, por não estar conseguindo dirigir, né? Mas aí tem algumas coisas que eu vou passar para vocês como aspectos positivos e outros não tão legais, para que vocês fiquem atentos, né? E não passem nenhum tipo de dificuldade. É coisa que eu já até passei, tá bom? Então, para instalar o Falibus, a primeira coisa que a gente tem que fazer é entrar na nossa lojinha, que a gente já sabe como é que é, né? Basta tocar aí ou clicar na tela, na figurinha da sua Play Store, tá? Entrou aqui na Play Store, você vai ter uma tela similar a esta minha. No caso do meu telefone, eu tenho aqui na parte de baixo da tela um botão pesquisar. Então eu vou tocar aqui em pesquisar e ele vai abrir no alto da tela uma barra para que eu digite alguma coisa que eu quero pesquisar, tá? Alguns telefones já aparecem com esta barra desse jeito, então não precisa ficar procurando na parte de baixo da tela o pesquisar. Se tiver uma lupinha no alto da sua tela assim que você entrar na Play Store, é isso que a gente precisa, tá? Então eu vou tocar aqui nessa barrinha aqui de cima e, né, do lado da lupinha, eu vou digitar Falibus, do jeitinho que tá aqui, ó, Falebus, e aí ele já preencheu aqui embaixo para mim, ó, Falibus Divinópolis. Eu vou tocar aqui então no Falibus Divinópolis, e ele vai mostrar para mim o seguinte, lembra que nas outras aulas que eu sempre comento, olha, o primeiro item que ele mostra não é o item que a gente quer. O primeiro item, sempre ele mostra um item patrocinado, né, uma propaganda. Então aqui ele mostrou no meu caso aqui um 99 motorista. Não é isso que eu quero, né? Então eu vou sempre no meu segundo item. Aí o segundo item já é a figurinha do Falibus, azulzinha. É isso aqui que eu preciso. Vou tocar no botão instalar, tá? Este instalar, o que ele está fazendo? Ele está trazendo da internet
o aplicativo para o meu celular para fazer esse processo que está acontecendo agora, que é o instalar. Então ele está instalando da internet no meu telefone. A partir de agora ele já faz parte das figurinhas do meu telefone, tá? Pode ser que demore um pouquinho mais do que demorou aqui para mim. Eu achei que foi até bem rápido, né? Mas como eu já utilizo ele há algum tempo, eu já tinha instalado, às vezes ele por eu já ter instalado ele antes, ele baixou mais fácil, né? Mais rápido aqui para mim, tá? Mas o que importa é que na hora que ele tiver sido instalado, vai aparecer esse botão de abrir. Você pode procurar ele depois que ele for instalado desse jeito aqui. Se você quiser, você pode procurar ele lá na sua listinha de aplicativos, né? Que você vai encontrar esta figurinha, tá bom? Mas eu vou tocar aqui no abrir. Então, nós temos aqui o aplicativo sendo aberto. Ele fala que tudo novo, falando que o aplicativo está, né, totalmente novo. Que legal. Então, eu vou tocar aqui na caixinha de eu li e aceito os termos e condições, que são aqueles contratos que se a gente não assinar, a gente não usa. Então, a gente não tem muito o que fazer, a não ser assinar, né? Quem tiver curiosidade de ler as coisas, aqui nesse termos e condições tem um texto aí gigantesco falando sobre quais são os termos e condições desse contrato, tá? Mas como eu disse, se você não aceitar, você não usa. Então eu vou aceitar aqui e vou tocar em continuar. Ele vai fazer a instalação. E aí a próxima tela que ele aparece é essa daqui. Quais são as suas linhas favoritas, tá? Qual que é a importância disso? A gente vai ver daqui a pouco lá dentro do aplicativo que eu posso pedir para mostrar informações das linhas que eu tenho como favoritas, tá? Que eu sou usuário, tá? Então, vai ter uma estrelinha lá dentro do aplicativo que ao eu tocar nessa estrelinha ele já vai mostrar as linhas que eu tiver escolhido aqui, tá bom? Então, por isso que é interessante a gente escolher algumas linhas aqui. Eu, no meu caso aqui, eu utilizo essas duas, que é a 02 e a 02A. Então, eu vou marcar essas duas. Então, se você quiser, marque as que você utiliza, né, as que fazem mais sentido para você. E depois de marcado, eu vou tocar aqui em finalizar. Então, eu toquei em finalizar. Ele está dando uma mensagem aqui para mim, tá? Então é sempre bom a gente prestar atenção nessas mensagens. Como a gente não vai fazer nenhum pagamento através do aplicativo neste momento, então isso não tem muito problema para a gente. Ele está falando aqui que está com lentidão na liberação das recargas, ou seja, se você usa um cartão de ônibus, você pode recarregar por aqui e através de Pix, de boleto, etc. Ele está falando que está demorando em torno de 24 horas. Mesmo sendo com Pix, que é na hora, né? Então, hoje não está um dia legal para fazer a recarga, né? Só vai aparecer amanhã, né? Mas aqui são os avisos que a gente tem que acompanhar. Então, vou tocar aqui no legal, entendi. E aí, basicamente, o aplicativo é esse. Tem essa grade aqui com essas 4 figurinhas maiores. No alto da tela, lá no lado da direita, tem a estrelinha que eu conversei com vocês agora há pouco. Eu vou tocar nela. Ele vai mostrar só as linhas que eu utilizo, que eu marquei como favoritas, tá vendo? Então, são linhas que eu marquei como favoritas. Se eu tocar aqui, eu vejo os horários, tá? E os horários estão lá aqui, ó, partindo do Bela Vista, partindo do Danilo Passos. Eu posso ir escolhendo aqui, fazendo uma consulta aqui, né? E aí eu tenho aqui na parte de cima de segunda a sexta, os horários de sábado e tem os horários de domingos e feriados, tá? Então a gente fica sabendo coisas legais aqui. Então eu vou tocar aqui no segunda a sexta, eu vou voltar, né? Então isso aí é os favoritos, que é a estrelinha que eu mostrei para vocês, que eu deixei marcado. Essas duas linhas, elas ficaram favoritas, fica fácil da gente consultar, ok? Toquei aqui no alto da tela, ao lado do favoritos, na setinha de voltar, né? E aí vamos ver mais algumas outras funcionalidades, tá? O quadro de horários, que é esse desenho de um ônibus com um reloginho, eu vou escolher qual é a linha, eu toquei nele, nessa figurinha, depois eu escolho qual é a linha que eu quero ver o quadro de horários. Então eu vou pegar aqui a 02A.
aí ele me mostra aquele quadro de horários que ele me mostrou lá no favorito, tá? Então é uma forma diferente de acessar a mesma coisa. Então eu vou voltar aqui. Ok? Então aqui esse quadro de horários, vamos supor que eu tenho um ônibus que não é favorito meu, né? Eu não utilizo ele sempre, mas eu preciso saber que horas que ele passa lá, até para me organizar e tal. Então eu procuro aqui, né, qual que é o ônibus que eu quero, tocando, eu já vejo os itinerários, não, melhor dizendo, os horários, tá bom? Então vamos lá. Então eu voltei aqui mais uma vez, então esse aqui é o quadro de horários, né? Então aqui na parte de baixo da tela nós temos a lista de itinerários. Então os itinerários são por onde que o ônibus passa, né? Então se eu quiser saber no mapa aqui qual que é, se ele passa numa rua que eu desejo, né? Então eu posso vir aqui no lista de itinerários. Então eu toco aqui na linha, eu toquei aqui no 02A. E aqui eu tenho, olha, saído, tá verdinho aqui na parte de baixo, nesse no caso do 02A. Saída Danilo Passos, eu tenho aqui no visualizar, e do ladinho da direita aqui, saída Bela Vista. Eu toco aqui e aí a gente consegue ver os itinerários. Observe que é muito parecido, né? Aqui no meu caso, que a linha obviamente passa pelos mesmos trechos, né? Mas se eu usar os dedos aqui, os dedinhos, e fazer aquele movimentinho de pinçar, que você junta os dois dedinhos, encosta na tela e depois abre, você vai conseguir ampliar e vai conseguir ver qual que é o itinerário e o nome das ruas, olha, tá vendo? Então ele está mostrando aqui para mim, ó, que ele vem em todas essas ruas aqui, ó. Então tudo que está azulzinho aqui é o itinerário que ele faz, ó, tá vendo? Eu estou seguindo a rota, então vamos supor que eu quero saber se ele passa na Avenida Castro Alves, né? Então eu vou procurar por aqui, ó, já achei, ele passa na Castro Alves, tá? Agora vamos supor que eu quero saber se ele passa através da rua Cascalho Rico. Vou ver se eu acho aqui, se eu tenho aqui a Cascalho Rico, tá aqui, ó, então ele passa na Cascalho Rico. Então vamos supor que eu precisasse ir nessa rua Cascalho Rico, eu já saberia que ele passa na Cascalho Rico, eu posso já me atentar para descer na Cascalho Rico, tá? Então o itinerário serve para isso, você vai usar os dedinhos para poder girar, né? Para poder fazer a ampliação aqui da tela, tá bom? E aqui, ó, eu tenho na parte de cima aqui, se eu amplio para mim ver, na parte de cima eu tenho uma setinha voltando aqui, ele volta para a situação normal, tá? Então é isto. Tem outra questão aqui, é um filtrinho aqui, mas eu não utilizo, eu prefiro ir na mão mesmo aqui e achando o meu itinerário, tá bom? Então o itinerário serve para que você conheça o trajeto por onde o ônibus passa. Então eu vou voltar aqui, e aí você pode fazendo isso daí com todas as linhas, né, para saber qual linha passa por determinado trecho na cidade, tá bom? Então é uma ferramenta bem interessante, tá? Outra coisa que nós temos aqui é o horário em tempo real. Então o horário em tempo real, eu tocando aqui neste botãozinho, ele vai me mostrar aonde eu estou. Então eu estou aonde está essa bolinha azul aqui, tá? Então, observem que na rua que eu estou não tem ponto, mas ele está me mostrando aqui que tem uma bandeirinha verde, porque eu estou na minha casa, né? Na bandeirinha verde aqui, na La Paz, ó, ele tem um ponto, tá? Onde é essa bandeirinha verde. E se eu tocar aqui onde está escrito esses P's, são as paradas. Então, se eu tocar aqui, nesta parada aqui que eu toquei, não tem nenhuma previsão para agora, tá? Mas eu estou tocando aqui no aguardando, e aí ele está falando aqui para mim, olha, às 9h25 sai um ônibus, tá? Às 10h15 sai outro. Então, se eu tocar aqui a caminho, por volta de 9h25, ele vai mostrar quantos minutos faltam para o ônibus chegar neste ponto, tá?
mesma coisa, ó, toquei num outro ponto aqui, ele está falando para mim que o 02, neste ponto que eu toquei, ele vai demorar 13 minutos para passar, tá? Então eu já tenho uma estimativa. Se eu fosse pegar aqui neste ponto desta rua da Joaquim Faria Barros, ó, eu tocando aqui, ele neste sentido, olha o sentido dele aqui. Vocês estão vendo que tem uma setinha apontando, então ele está indo sentido essa rua Caracas, né? Ele vai passar daqui a 13 minutos neste ponto. Se eu tocar aqui no sentido inverso, ele não tem previsão. Então ele está chegando no bairro, né? Então para ir para o centro eu não tenho previsão, tá? Mas eu tenho aqui no aguardando, eu consigo ver que às 9h25 tem uma saída para o centro. Daqui a pouquinho ele já me dá uma previsão, tá bom? Então é isto, tá? Então qualquer rua que tiver um ponto onde tem essas bandeirinhas de P, eu consigo saber. E o legal é que ele me mostra aonde eu estou neste momento, tá? Então se eu estivesse lá no centro, ele mostraria quais seriam os ônibus disponíveis no centro, para quais são os trajetos que ele está fazendo e qual o tempo de espera, tá? Então aqui eu estou na minha casa, eu ainda nem saí, então isso me daria, né, um certo conforto de tocar aqui, por exemplo, ó, meu ponto é esse aqui que é o mais perto, ó, eu moro na rua Havaí, então se eu tocando aqui, ó, para ir para o centro, daqui a 12 minutos eu tenho ônibus, então eu consigo ainda me deslocar com muita tranquilidade para o meu ponto, que para mim chegar no meu ponto, eu gasto 5 minutos a pé daqui da minha casa. Então eu posso ainda guardar mais 5 minutinhos para poder sair. E aí eu tenho ainda um conforto de saber que eu vou conseguir pegar o ônibus no horário certo, tá? Então é isso, aí ele até me mostra, eu tocando aqui quanto tempo, aonde que ele está. Então olha só, tá vendo que tem um quadradinho aqui com o desenho do ônibus? Ele está neste momento na Paraná, ó, ele está subindo a Paraná, então eu consigo ver até aonde o ônibus está em relação à minha casa. Então a minha casa fica aqui onde está esse P verdinho aqui embaixo, ó, tá? Então o ônibus está ainda longe da minha casa, mas ele está em deslocamento, ó, tá vendo que ele já até andou um pouquinho? Então esse deslocamento é medido aqui na realidade, a minuto, tá? Então agora ele já mudou para 11 minutos, né? Então se eu deixar isso aqui aberto, eu vou acompanhando minuto a minuto aonde que o ônibus está, até chegar aqui no meu ponto, tá? Então esse aqui é um recurso muito importante e interessante, tá? Então eu vou voltar aqui só para a gente ver como é que foi feito isso, tá? Então eu aqui no aplicativo eu vou tocar aqui horário em tempo real, que é esse reloginho aqui na esquerda. Ele vai mostrar para mim aonde eu estou, tá? Se eu estivesse no centro seria o centro, como eu estou no meu bairro aqui está me mostrando o meu bairro. Eu posso usar os dedinhos para ampliar, né? Então eu estou longe do ponto. Tá vendo? Eu toquei no azulzinho aqui, sou eu, né? Eu estou a 5 minutinhos do ponto, ó. O ponto é essa setinha aqui que está logo abaixo aqui, ó. Tá vendo? Ó? Ele até some se eu ampliar muito, mas essa setinha aqui que está logo acima do pontinho verde é o ponto. E o P é a parada, tá? Então eu tocando aqui no P, ele me mostra, ó, o meu ônibus está chegando aqui em 10 minutos, então eu tenho 10 minutos para estar lá no ponto. E se eu tocar aqui nesses 10 minutinhos que está escrito aqui, ó, eu vou saber exatamente onde que o ônibus está, ó. Então o ônibus já está saindo ali da Paraná, já está passando pertinho da Praça da Bíblia, para quem conhece aqui onde eu moro, e daqui a pouco ele deve estar chegando aqui para mim, né? Então é isto. Então isso aqui é um recurso ótimo para a gente poder se programar, não perder o ônibus, saber se a gente vai precisar de esperar muito, né? Então é um recurso que eu recomendo a todos utilizarem, tá bom? Gente, então para este primeiro momento com este aplicativo, eu deixo para vocês essas informações, tá?
Aqui na parte de baixo a gente tem algumas notificações. Essas notificações elas aparecem mais quando a gente faz uma conta. Vocês verificaram que a gente não precisou de fazer conta. Estou usando ele aqui sem precisar de passar nenhum dado. Mas se eu quiser abastecer, criar algum cartão e tal, eu posso fazer aqui o meu cadastro, tá? E aí eu tenho mais informações aqui que a gente pode ver, tá? Então, aqui, depois vocês falem aí para os monitores se vocês acham interessante que a gente veja essa parte de cobrança e tal aqui, tá? Então deixo um grande abraço e a gente se vê em breve. Fiquem com Deus e bons estudos. Não deixem de utilizar esse aplicativo aí, tá bom? Um abraço.